As carruagens ocuparam um lugar essencial na história da humanidade. A importância deste meio de locomoção era tal que em 1900 existiam em França mais de 3 milhões de cavalos. Este número veio contudo a descer abruptamente com a vulgarização do automóvel. Hoje existem apenas cerca de 300 mil, mas mesmo assim não se pode permanecer indiferente à beleza destes corcéis que todos os anos, por ocasião das festas organizadas no castelo de Champ de Bataille, mantêm vivo o prestígio das carruagens. A viatura puxada por cavalos, que hoje desapareceu das nossas estradas, vive ainda em alguns museus de França. Em Compiègne, as antigas carruagens exibem os seus dourados com a ostentação dos príncipes e as berlindas, mais práticas, mas nem por isso menos elegantes, dão provas de uma distinção aristocrática. Infelizmente, todas estas obras de arte, grandes ou pequenas, são aqui exibidas no seio da confusão e da desordem. Coches, lado a lado com caleches, berlindas do século XVIII, emparceirando com vulgares ónibus. A razão para esse facto é simples. Os sucessivos conservadores do castelo têm-se interessado prioritariamente pelos aposentos imperiais, hoje suntuosamente restaurados. Em contrapartida, não dedicaram às viaturas quaisquer cuidados especiais, deixando-as amontoadas num dos pátios do palácio. Pobres carruagens, parentes pobres dos museus franceses. Também o Palácio de Versalhes parece tratar com algum desleixo as carruagens. Em obras há vários anos, o seu museu de coches apresenta apenas algumas berlindas do século XIX. Uma única peça de grande valor, um coche da época de Carlos X que escapou, como por milagre, ao desaparecimento e à destruição. Os museus públicos não são os únicos a exibir as suas misérias. As coleções privadas estão igualmente muito empobrecidas. É Patrice de Vogue, proprietário do castelo de Vaux-le-Vicomte, quem nos afirma. Diz-nos que nos 50 anos que se seguiram ao aparecimento da viatura a motor, todas as carruagens desapareceram. Conta-nos inclusivamente que um inglês, entre 1919 e 1935, para recuperar metais velhos, costumava todas as quartas-feiras queimar carruagens para assim obter o cobre, o bronze e o ferro. Em Vaux, continua Patrice de Vogue, nestas cocheiras, existiam algumas carruagens que pertenceram ao seu avô, que as vendeu ou as deixou destruir para as poder substituir por viaturas a motor. Em 1940, restavam apenas algumas dessas carruagens, provavelmente guardadas por razões sentimentais ou por distração das crianças. De facto, a mediocridade das coleções francesas torna-se patente quando se visita Londres, Viena ou, e sobretudo, Lisboa. Aqui, nas antigas cavalariças dos reis de Portugal, foi instalada uma coleção fabulosa com centenas de coches. Passeando pela imensa sala de exposição,
o visitante é surpreendido tanto pela quantidade de peças expostas como pelo seu valor e raridade. Neste Museu de Lisboa encontra-se um dos mais antigos coches conhecidos na Europa, o do rei Carlos X. Berlinda de um novo género, a sua caixa suspensa por cilhas de couro é independente dos eixos, amortecendo assim os solavancos provocados pelo estado caótico das estradas. O século seguinte registrou novos progressos com a invenção do trem de suspensão e as carruagens passaram a ser fechadas com vidros. A decoração seguiu o espírito da época. O século XVII francês, aqui muito bem representado, distingue-se pela elegância e pela severidade das suas linhas. No século XVIII, as curvas desvanecem-se. Ao grande século sucede a regência. Apesar das suas loucuras, a arte francesa permanece comedida, ou mesmo não se podendo dizer que tenha acontecido nos outros países. A Áustria e a Itália adotaram o estilo barroco dos mais rebuscados. Os coches, como os palácios, visavam o grandioso, mas acabaram por cair, na maior parte das vezes, no exagero. Não podemos, contudo, deixar de admirar o ouro e o talento despendidos. E que espetacular apresentação! Aqui, ao contrário de Compiègne, a claridade da exposição permite descobrir facilmente as diferentes tendências e características de cada século. Este museu é, sem dúvida, o mais belo da Europa, como nos declara orgulhosamente a sua conservadora. Esta coleção é esplêndida não só pela sua qualidade, mas também pela quantidade de peças de que é composta. Essa qualidade deve-se sobretudo ao gosto dos monarcas portugueses, que souberam escolher os melhores artistas, encomendando as suas carruagens em França, Inglaterra ou Itália, onde, durante os séculos XVII e XVIII, existiram extraordinários artesãos. Os estrangeiros que visitam o Museu dos Coches ficam estupefactos por, conforme referem, nunca terem visto uma coleção tão extraordinária. Conta-nos ainda que, numa visita aqui efetuada pelos diretores dos Museus de Transportes da Europa, estes foram unânimes em considerar esta coleção a mais bela do mundo. Os portugueses dedicam grande carinho às suas carruagens, mas nunca este carinho se manifestou tão vivamente como naquele dia do ano de 1957, quando a Rainha Isabel de Inglaterra visitou oficialmente Lisboa. Nesse dia, os belos coches saíram do seu museu, gesto um pouco impensado e que não mais se repetirá, mas que teve como consequência dar a conhecer ao povo português o valor inestimável do seu património nacional. A mais bela coleção da Europa requer cuidados vigilantes, razão pela qual, nos bastidores do museu, uma pequena equipa de artistas se esforça por manter em bom estado
os grandes ou pequenos coches. La restauration est faite, Diz-nos ainda a conservadora do museu. par un gardien du Aqui nas oficinas, a restauração é feita pouco a pouco por vários artesãos, cada um com a sua especialidade, e que restauram a madeira, o couro, os estofos e os outros componentes de um coche. le bois, les cuirs, les étoffes, etc. Mais enfin, vous avez tout de même beaucoup de mal à trouver des restaurateurs parce Oui, que c'est très très A difficile. conservadora do Museu dos Coches refere-nos a grande dificuldade em encontrar artesãos para este tipo de trabalho, tendo por isso o museu feito um grande esforço para ensinar algumas noções de restauração aos alunos de trabalhos manuais que o visitam, tentando também incutir-lhes o gosto e o amor por esta arte. Qui visitent le musée. Mais c'est très difficile de trouver des personnes qui ont de l'amour pour faire des restaurations. Em França, com o aparecimento de uma série de restauradores, na sua maior parte jovens, assiste-se hoje ao renascimento do interesse pelas carruagens. Daniel Blanchard, comment vous êtes devenu restaurateur de voitures? Alors c'est en fabriquant des selles et des harnais que j'ai appris... Daniel Bouchard, jovem restaurador, diz-nos que começou a trabalhar em viaturas de campo e comerciais para depois passar às carruagens de cidade e, por fim, a viaturas um pouco mais complicadas. Un petit peu plus compliqué. Maintenant, vous en êtes au carrosse. Maintenant j'en suis effectivement carrosse. Oui. Vous avez quel âge? J'ai 30 ans. C'est très jeune, au fond, pour faire ça. Agora, apenas com 30 anos, dedica-se já à restauração de coches. Compléter le parfait. Na sua opinião, é necessário começar cedo, pois perde-se muito tempo a aprender até atingir a perfeição, sendo essencial ler muitos livros e documentar-se o melhor possível sobre esta arte e de todos os pormenores que lhe são complementares. À exceção da pintura, Daniel Bouchard encarrega-se de todas as fases da restauração de uma carruagem, desde as almofadas aos capiteiros, do couro à madeira. É, no entanto, um trabalho complicado, difícil e moroso. Je pense qu'il y en a deux. Em França, diz-nos, existem apenas 2 restauradores de coches, embora também, segundo a sua opinião, não sejam necessários muitos mais, pois o mercado é pequeno, não existindo muitas viaturas cujo estado justifiquem ainda a sua restauração. Comparativamente com a Inglaterra, onde sempre se promoveu a construção e conservação de carruagens, a França está bastante atrasada, pois há muitos anos que não existe construção destas viaturas. D'années où on a totalement arrêté la construction. Antoine Laban, vous êtes mis à la restauration des vieilles voitures. Oui, c'est ça, oui. Antoine Lavant dedica-se igualmente à restauração destas viaturas. Aucun jeune qui fait ce métier. Apenas com 24 anos, diz-nos que existem ainda alguns velhos carpinteiros especialistas na construção de carruagens, mas que é difícil ver-se jovens entregues a esta arte. Começou a trabalhar a madeira porque este ofício lhe agradava muito e acabou por se dedicar às viaturas puxadas por cavalos, tendo aprendido com o seu mestre a fazer as rodas das carruagens e tudo o que nessas viaturas se relacionava com elas. Et c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Antoine Lavant considera a sua profissão muito trabalhosa, lembrando que tem de lidar simultaneamente com materiais tão diferentes como a madeira e o metal. Et maintenant, vous trouvez ça très excitant. Oui, c'est passionnant. Tem, no entanto, esperanças de vir a prosseguir com êxito a sua carreira de restauração de carruagens. Et vous allez faire des émules, alors? Ah, je sais pas. Je sais pas, peut-être. Peut-être, j'espère. J'espère.
Hoje em dia, a proteção não se fica só pelos coches. A diretora do Museu de Lisboa abriu um anexo em Vila Viçosa para apresentar ao público uma fabulosa coleção de viaturas do século XIX. Viaturas de cidade, coupé, landau, cabriolé Vitória e viaturas de campo, Phaetonte, Duke, Breck, Dogcart e Pony Chaise. Diante dos nossos olhos desenrola-se o grande desfile das viaturas do século XIX que marcam, pelo seu conforto e fácil manejo, o apogeu da carruagem. Em França, Patrice de Vogue teve a ideia de reunir no seu castelo de Vaux-le-Vicomte uma coleção análoga e a forma como a apresenta é, na verdade, espetacular. En 1968, quand ma femme et moi nous avons ouvert Vaux-le-Vicomte au public. Em 1968, Patrice de Vogue e sua mulher visitaram Vaux-le-Vicomte e, ao verem algumas viaturas ainda em pior estado do que estariam em 1939, quiseram fazer alguma coisa para as recuperar. E foi ao ouvirem os comentários de alguns visitantes que elogiavam animadamente as cavalariças do castelo que tiveram a ideia de reforçar a ligação espontânea que o público fazia entre as viaturas a cavalo e os edifícios. Entre les voitures à chevaux et les bâtiments, et entre les chevaux et les bâtiments, et on s'est dit, nous, voitures à chevaux. Alors, il y avait ces 8 voitures, c'était pas assez pour montrer au public. Alors, on a cherché, on s'est renseigné, j'ai commencé par visiter toutes les collections d'Europe. Patrice de Vogue começou por se informar, visitou todas as coleções da Europa, em Lisboa, Viena e Compiègne, e finalmente teve a feliz oportunidade de poder comprar a coleção particular de uma família que a soubera conservar. Com esta aquisição, que veio completar a sua própria coleção, conseguiu reunir um pequeno conjunto de viaturas. Além da compra das viaturas, Patrice de Vogue iniciou também a sua restauração e diz-nos que ainda se pergunta a si próprio se seria essa a vontade do público ou se, pelo contrário, os atuais visitantes do museu não prefeririam ver as carruagens com um aspecto mais gasto, o que aos seus olhos lhes poderia conferir um ar mais autêntico. Não obstante esta dúvida, Patrice de Vogue decidiu restaurá-las e, como em França havia muita dificuldade, esse trabalho foi feito em Inglaterra. L'effet de la tradition britannique et puis de la présidence du duc d'Édimbourg, actuellement, les voitures que vous voyez ici sont restaurées en Angleterre. Ouais. Et vous avez pensé animer en mettant des mannequins? Alors je me suis dit aussi que peut-être... Pensando que carruagens e coches uns ao lado dos outros poderia ser monótono para o visitante,
teve a ideia de mandar fazer cavalos em fibra de vidro e atrelá-los às viaturas, o que, além de animar a exposição, permitia ao visitante aperceber-se do comprimento real de uma caleche passeando numa cidade, cerca de 12 metros. Acrescentou ainda à exposição alguns personagens que contribuem para dar ao cenário uma imagem mais real daquela época. Os habitantes de Montemoro Novo tiveram também uma ideia excelente. Por que não uma exposição de charretes? Um rico proprietário rural tinha já conseguido um princípio de coleção, mas na sequência dos acontecimentos de 1974 decidiu queimar tudo, no que foi impedido por Ana Vacas. Deste modo, graças à energia de uma mulher, uma coleção que, apesar de simples, vale também pela sua originalidade e que completa com êxito os museus existentes, pode ser constituída fazendo parte, hoje, do património nacional. Ana Vacas, ao encontrar o dono desta coleção, pediu-lhe encarecidamente que não a destruísse, pois isso seria muito importante para a compreensão da evolução dos transportes durante um século em Montemoro Novo. E propôs ao dono da coleção que lhe emprestasse para fazer uma exposição num convento de São Domingos. Em França, na herdade de Rétal, junto aos rios Sena e Marne, Jacques René Couture montou um museu do mesmo género que, pelo seu interesse, merecia ser mais conhecido. Comment vous est venue l'idée de faire une collection de voitures? Bizarrement, du cheval, bien sûr, au départ. Jacques René Couture diz-nos que sempre se interessou por cavalos. Daí às carruagens foi um pequeno passo. Conta-nos que, certo dia, durante as férias, decidiu sair para dar um passeio e o seu interesse foi despertado ao deparar com uma pequena carruagem. Procurou então indagar aqui e acolá a sua proveniência e já ao fim da manhã acabou por localizar uma série de viaturas, cada uma mais bela do que a outra. Foi deste modo que se decidiu a iniciar uma coleção, comprando as primeiras peças numa ou noutra quinta ou castelo. Nessa altura, o preço de uma carruagem era muito acessível e a sua coleção, que se iniciou com uma escassa dezena de carruagens, conta hoje com mais de 300 de todos os géneros. Ah oui, il ne suffit pas d'acheter les voitures, il faut les restaurer. Bien sûr, il faut les restaurer, il faut les remuser aussi.
Oui. Ça, c'est un gros problème, mais malgré tout, on a résolu tout ça. Et le nombre de matériel... Além da aquisição das peças, houve também que contar com todo o trabalho de restauro, trabalho esse que é ali feito juntamente com todas as operações que o complementam. Alors la restauration, c'est vous qui la faites? Bien sûr, on a un atelier d'ailleurs où on travaille le fer, le bois, les intérieurs aussi. On a fait faire aussi des intérieurs, on ne fait pas tout parce que ça on est quand même profond. On ne peut pas tout faire non plus. Il faudrait avoir beaucoup de temps. Déjà, on travaille au moins 15 heures par jour. Et à partir de ce moment-là, on est obligé d'en faire quand même à l'extérieur. Alors, vous présentez ces voitures dans un musée maintenant? Oui, il y a déjà quelques années, 4-5 ans déjà. Mais Estas viaturas são desde há 4 ou 5 anos apresentadas num museu. Mas Jacques René Couture quer mantê-las vivas. Por isso, cede-as sempre que lhe são pedidas para serem utilizadas no cinema, na televisão ou em festas. elles servent. Elles servent toutes, absolument toutes. Toutes. Vous n'avez pas peur de les abîmer? Non, non, elles sont là pour ça, il faut qu'elles travaillent. Ouais. Qu'elles gagnent un petit peu leur vie aussi. Et en même temps, vous avez un souci d'authenticité. Il faut que ça soit... Ça, c'est absolument une voiture qui n'est pas vraiment authentique, c'est plus une voiture... Todas as viaturas da sua coleção são absolutamente autênticas, com peças de colecionador que são, e estão todas prontas a ser utilizadas. Et alors, c'est vous-même qui conduisez les attelages? Bien sûr, on attelle de toutes sortes de façons, à 4, à 6 chevaux, à 10 chevaux, en daumont, en demi-daumont, en artillerie, voyez-vous. Jacques René Couture foi mesmo o primeiro a promover a sua utilização. É ele próprio que as conduz e considera que não existe qualquer perigo desde que se tenha alguma prática e se conheça bem os cavalos utilizados. Très bien faite, voyez-vous, faire très bien les choses. Mais vous êtes proche des cascades, au fond. Ben, souvent, on cascade même malgré nous. Enfin, on ne va pas jusqu'à là, mais parfois on fait sa cascade et parfois on cascade aussi quand même. On a quand même fait les cascades déjà. Dites-moi, à l'époque de l'automobile, est-ce qu'il est concevable ainsi d'avoir des voitures à trait? C'est évident, ça paraît un petit peu désuet parfois, mais ça fait partie de notre vie, notre travail, c'est la continuation. Il faut continuer comme ça. Hoje, as competições que se efetuam várias vezes no ano manifestam a crescente atração dos franceses pelas carruagens. Note-se, por outro lado, a proliferação das coleções privadas que constituem uma importante riqueza, apesar de nem sempre estarem patentes ao público. Lembremos também os restauradores que têm ainda que fazer muitos progressos até atingirem o nível dos seus congêneres ingleses. No entanto, uma coisa é certa: a carruagem, até há 20 anos atrás moribunda, quer voltar a viver.